Será que eu tenho como avaliar visualmente quando está faltando nutrientes no meu solo? Hoje a gente vai falar sobre 4 sinais de uma adubação deficiente. Olá pessoal, Jonathan por aqui, chegando para mais um vídeo do canal Agro Brasil, hoje trazendo um tema muito relevante, que é 4 sinais de uma adubação deficiente. Como é que a gente pode definir isso? Então assista até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar do material. Beleza? Também deixe seu like, se inscreva aqui no canal, porque isso é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdos agro aqui para o YouTube. Primeiro de tudo, a gente tem que saber diferenciar o que é deficiência nutricional e o que é outros problemas que eu posso ter na minha área, tá? E eu vou listar eles aqui. O primeiro é a compactação. Então eu posso ter uma faixa de terra num talhão, né? Muitas vezes na entrada de um determinado talhão que foi mais compactado, pode ser compactado por equipamentos, por animais. E esse solo compactado, obviamente, as plantas vão ter uma dificuldade maior para o desenvolvimento do seu sistema radicular. E aí elas vão ficar travadas. Realmente elas não conseguem se desenvolver em solos compactados, exceto alguns casos específicos, mas não vale a pena a gente entrar nessa questão. Então, solo compactado vai diminuir crescimento, vai diminuir produtividade das plantas e não necessariamente é uma deficiência nutricional. Apesar de que um solo compactado pode levar as plantas a terem também deficiência nutricional, já que elas não conseguem ali acessar os nutrientes que estão no meu solo por uma série de questões. Outros pontos são doenças e também o ataque de pragas, né? Então a gente pode muitas vezes confundir uma doença com deficiência nutricional, só porque está um pouco amarelado, só porque está um pouco diferente a folha ali. E é claro que eu posso ter doenças e também deficiência nutricional. Na verdade, isso é muito comum, né? Já que uma planta que está mal nutrida, ela fica mais suscetível tanto ao ataque de pragas como também ao aparecimento de doenças, porque ela também está mais debilitada. Outro ponto fundamental que você tem que avaliar é a fitotoxidez de produtos. Então, alguns produtos aplicados em épocas incorretas ou em condições climáticas que não são ideais podem ocasionar uma certa fitotoxidez, um amarelecimento nas folhas e você pode confundir muitas vezes com deficiência nutricional. Então aplicou um herbicida, aplicou um inseticida em uma condição que não era ideal, pode dar uma fito e você achar que é deficiência de nutrientes, né? Uma falta de adubação. O primeiro, que é mais conhecido por maior parte das pessoas, é a clorose e necrose das folhas. Né? Cada nutriente, quem acompanha aqui o canal já sabe, cada nutriente vai dar um sintoma diferente lá nas plantas. Pode ser uma clorose generalizada, né? Como é o caso típico da deficiência de nitrogênio, deficiência de enxofre. Então vai ficar com esse aspecto aqui de uma clorose mais geral. Pode dar uma clorose internerval, então nós temos as nervuras aqui e a clorose vai acontecer entre as nervuras. É um sintoma típico de deficiência de magnésio. Tem outros casos aqui, pode dar uma clorose marginal. Então vocês estão vendo essa folha do tomate, né, que ela teve uma clorose na margem da folha que depois está se evoluindo para uma necrose. Isso aqui é um sintoma típico da falta de potássio, essa clorose marginal evoluindo para uma necrose. Outro ponto é o desenvolvimento atrasado. Então, regiões, solos que têm poucos nutrientes, que não foi adubado adequadamente, por mais que chova, tenha condições adequadas, aquela planta parece que tem um desenvolvimento travado. Ela parece que não se desenvolve muito bem. Como os nutrientes, então, eles participam de diversas funções fisiológicas dentro da planta e boa parte dessas funções estão relacionadas à síntese, por exemplo, de carboidratos, ao desenvolvimento geral da planta. Se tiver faltando lá no meu solo, a planta não conseguir absorver, o crescimento dela vai ficar atrasado. Então você vai notar uma planta travada também no crescimento. Vai passar muitos dias e ela não se desenvolve, não cresce. Isso aqui é um sintoma bem típico também de falta de nutrientes. Problemas nos frutos e também nos grãos. Vocês estão vendo aqui essa figura? Deixa eu trazer mais para o lado para vocês consigam ver com mais tranquilidade. Então nós temos deficiências nutricionais no milho, análise da espiga.
Tem uma espiga normal aqui de 150 a 225 gramas. Nós temos espiga muito pequena, espiga com deficiência de potássio. As pontas da espiga, vocês estão vendo aqui, deixa eu pegar minha caneta. As pontas da espiga, elas não vão preencher completamente, né? Isso daqui é bem comum da falta de potássio em milho. A deficiência de fósforo interfere na polinização e no enchimento de grãos. Então as espigas elas vão ficar pequenininhas e vão ficar curvadas também, retorcidas. Isso aqui é um sintoma da falta de nutrientes lá nos grãos, lá na espiga do milho. Mas eu estou usando o exemplo do milho, mas também tem sintomas em frutos em outras plantas. A gente colocou para vocês aqui também a falta de cálcio no tomate que vai ocasionar esse fundo preto, né? Então você consegue ver na espiga, nos grãos, na polinização que pode ficar deficiente, pode cair flores também, você pode ter uma menor qualidade de frutos, isso daqui é muito ruim no sentido comercial da coisa. Então muitos nutrientes ligados aos processos de fertilização e formação dos grãos e dos frutos, se não estiverem presentes no solo, a planta não conseguir absorver, isso vai refletir lá na frente, na questão da produtividade em si ou na qualidade de frutos e de grãos. Também cada planta pode ter um sintoma um pouco diferenciado, então como vocês viram, determinado nutriente, às vezes alguns grãos não vão estar presentes ali numa espiga, ou a espiga pode estar retorcida. Em outras plantas, como é o caso do tomate, melancia, melão, curcubitáceas em geral, você pode ter um fundo preto pela falta de cálcio. Então veja que vai variar de acordo com a cultura agrícola. E pode ocasionar uma queda de flores. Algumas pessoas vêm nos perguntar, não está pegando flor, o meu tomateiro não está pegando flor, essa é outra cultura. Pode ser isso, né? Uma falta de nutrientes. Por quê? O boro, por exemplo. O boro é um nutriente que está ligado à formação do tubo polínico, muito importante no momento da fertilização. Se ele não estiver presente, a gente pode ter um abortamento dessas flores e prejudicar lá na frente a produção dessa minha cultura. Outro ponto fundamental que a gente sempre cita para os produtores rurais são manchas de fertilidade. Como assim, Jonathan? O que é mancha de fertilidade? É uma região lá no meu talhão, né, que tem um desenvolvimento mais acelerado e outra região aqui que tem um desenvolvimento mais atrasado, demora mais para crescer. É claro que isso pode ser um sintoma também de compactação, pode ser um sintoma de diferentes tipos de solo, a gente tem que ir lá e avaliar efetivamente se isso é um problema nutricional. Então o que seria adequado fazer? Uma análise de solo nessa região do talhão que se desenvolve melhor e uma outra análise de solo nessa região do talhão onde não se desenvolve adequadamente para verificar se efetivamente é uma deficiência nutricional aí que a gente esteja precisando corrigir. Então isso é muito comum de ser verificado em talhões, diferenças de fertilidade clara, né? Pode ser outros sintomas também, mas é um sinal claro ali de uma adubação deficiente e muitas vezes pode ser um problema de distribuição de adubos. Às vezes na hora de plantar estava desregulada a semeadora e acabou caindo mais adubo de um lado que do outro. Enfim, então a gente tem que avaliar isso, saber se efetivamente isso é um problema de deficiência de nutrientes, mas essa faixa de desenvolvimento é muito diferente uma da outra, pode ser um sintoma. E aí, como fazer para corrigir esse problema? É isso que a gente tem que saber. E a gente coloca aqui sempre, fazer uma boa análise de solo. Todo ano a análise de solo tem que ser renovada para monitorar como é que estão os níveis de nutrientes. Análise foliar pode ser uma ferramenta muito interessante para avaliar como é que está a questão principalmente dos micronutrientes no teu solo. Então a análise de solo, ela pega micronutrientes, mas muitas vezes pode ter algum errinho ali, porque como eles estão no teu solo em quantidades muito baixas, se você quiser tirar uma prova real, podemos colocar assim, se realmente está faltando micronutrientes, o interessante é fazer uma análise foliar. E é claro, montar um plano de correção que seja adequado e que seja efetivo para aquela área. Então eu tenho que saber lá quais que são os adubos que eu tenho disponível, de que maneira que eu devo adicioná-lo no meu solo, saber tudo como é que eu vou fazer. Então o plano de correção aí é fundamental.
Se você quiser aprender muito mais sobre adubação e fertilidade do solo, você pode entrar na nossa escola de adubação e fertilidade. Tem um link aqui na descrição, o primeiro link, onde semanalmente nós temos aulas aprofundadas sobre adubação e fertilidade das mais diversas culturas agrícolas. Tem 7 dias totalmente de graça também para você testar, é só você clicar aqui embaixo e conhecer. Te vejo no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!